Imagina um mundo onde criaturas mágicas, feiticeiros incríveis e heróis que empunham espadas vivem lado a lado. Um mundo onde magia pode tornar o impossível possível. No continente dos heróis, isso é realidade, mas a paz está longe de ser atingida. Uma rainha demônio, toda poderosa, surgiu, varrendo tudo em seu caminho, destruindo impérios e unindo continentes sob seu punho de ferro. Apesar da raça humana permanecer de pé, enfraquecida por conflitos internos, e agora a última esperança repousa em uma antiga profecia. Um herói surgirá para derrotar a rainha demônio, com um exército inteiro à espera. Os anos se passam e o herói da profecia nunca aparece. Em meio a uma nova era de paz, muitos começam a temer a chegada desse herói. O reino prospera sob o reinado de Elizabeth. Cansada de esperar, a própria rainha demônio decide arrancar a espada da profecia e, ao fazê-lo, descobre onde o herói está escondido. Um sorriso diabólico se forma em seu rosto. A caça agora começou. Será que nosso herói vai conseguir escapar das garras da malévola Elizabeth? O último vídeo a gente conseguiu a incrível marca de 600 inscritos em apenas 2 dias. Cada vez mais eu me surpreendo com vocês. Vocês são incríveis. Será que esse vídeo vale seu inscrito? A Rainha dos Demônios lançou uma guerra contra todas as raças a nível global. Todos os demônios da face da Terra se juntaram com a Rainha Demônio, aumentando assim a sua força de forma muito opressora. O exército destruía todas as cidades de todas as outras raças resistentes. Impérios e reinos foram todos arruinados. Agora só faltou destruir a raça humana. Mas infelizmente a raça humana não durou muito e logo se rendeu, e foi dessa forma que Elizabeth se tornou a rainha mais poderosa de todo o mundo. Ela é a rainha absoluta. Naquele império humano havia um homem que lutava bravamente contra Elizabeth. Ele dizia que ela não poderia vencer definitivamente para todo sempre. Ele sempre citava uma lenda, onde dizia que um herói iria aparecer e derrotá-la, mas logo em seguida é derrubado com um chute bem na besta. Aquele é o príncipe da realeza humana, Wish Malfoy. Ele diz que a majestade não pergunta nada para ninguém, quando ela quer ela pega, mas aquele cara só traiu a raça humana. Ele foi treinado por esse cara para ir contra a rainha, dizendo que ele treinou aquele cara em vão. O cara então transforma seu braço em estado monstruoso e diz que vai mandar ele de base, mas a rainha já manda ele logo segurar sua mão antes que ele possa finalizar aquele cara. A rainha pergunta para aquele cara quem é o cara que vai lutar no futuro e derrotar a rainha dos demônios. E se ele não explicar direitinho o que essa profecia fala, ele vai de base. Essa é Elizabeth, a rainha dos demônios. Se ele não quiser contar, essa rainha tem milhares de jeitos de fazer ele dizer. Ela pode simplesmente torturá-lo. O cara então começa a dizer que tem uma lenda que diz que um herói está destinado a tirar todo o mundo do reino dos demônios e que tem uma espada sagrada cravada no meio do salão de pedra principal. Ele diz isso de forma muito trêmula. Afinal, não era para ele estar contando nada para essa Elizabeth. Ela então vai até a espada sagrada, enquanto pensa que as lendas dizem que quando esse cara tirar essa espada sagrada, o império dela arruinará. Ela então toca na espada e diz que vai esperar o momento chegar para lutar com esse herói. O primeiro ano do reinado daquela rainha demônio se passou. E logo veio o segundo reino, também se passou. O terceiro, o quarto, o quinto. E depois de todos esses longos anos, já se passaram 10 anos do reinado dessa rainha demônio. A vida continua tranquila. Aparentemente, todas as raças estão vivendo em conjunto. Humanos, orcs, demônios, todos eles. Todo mundo acreditava que tudo ali estava bem em paz, mas temiam uma profecia, onde o herói ia vir e libertá-los do reinado da rainha. Mas ninguém queria sair do reinado dela, afinal, estava tudo tranquilo demais. Ninguém queria ter mais guerras. Ela formou sua base no antigo Império dos Humanos, agora Império dos Demônios. A Sala do Trono ficou bem em frente à espada cravada no chão. Ela continua procurando um herói da profecia, mas infelizmente, ninguém conseguiu achar nenhuma informação sobre esse tal herói. Essa ali é a chanceler da raça dos elfos, e também tem um chanceler da raça dos anões, Heimerdinger. Igualzinho o carinha do LoL. Os anões também não conseguiram achar nada. O chanceler da raça dos humanos também não achou, e disse pra ela não se preocupar.
Também tem o chanceler da raça dos demônios, Jin Jin. Ele só diz que a rainha não tá muito preocupada, ela só quer que ele venha logo. Ela provavelmente quer conhecer esse herói. Tem também um homem fera, chanceler Musgan. Esse cara pergunta à majestade se ele pode aniquilar toda a planície dos heróis. Aí não vai sobrar ninguém pra ir lá puxar aquela espada. Mas a elfa logo diz que é tudo culpa daquele cara que falou sobre essa profecia. Essas coisas não passam de lendas. E ninguém quer ter um herói ali agora. Lá fora, várias pessoas gritam fora herói, fora herói. Aquele cara que entra na porta ali é Baron. Ele continua gritando fora herói, fora herói. Esse aí não era o cara que disse que o herói ia destronar a rainha? Agora ele não quer um herói mais, né? E olha só a roupa dele, você tá doido. Ninguém gosta de um doido, né? Afinal, essa rainha também não. Ela então lança um poder que abraça aquele cara e diz pra ele explicar toda a profecia pra ela. Ele diz que aquela profecia pode não se tornar verdade. Afinal, aquela rainha é extremamente forte. Dificilmente vai aparecer um herói à altura dela. Um outro ali também concorda e também diz que não descobriu nada sobre esse tal herói. Mas ela logo dá uma rabada no meio da beiça dele e manda ele sumir dali. Ele só vai, né, fi? Mas essa não foi a resposta que ela queria ouvir. Ela então manda aquele cara bem forte contra a parede, arrebentando tudo. Um cara entrou na parede. Ela só diz que ela, como rainha, alcançou o topo do mundo e agora tá aguardando aquele herói lendário. E depois que estudou todos os livros de magias, ela conseguiu criar uma magia bem peculiar sobre o juízo final. E tá esperando esse herói para poder testar essa magia, mas nem sinal desse cara. Ela então se aproxima da espada e começa a observá-la. E diz que já que esse cara não vem, ela mesma vai tirar essa espada. Ela então pega na espada, enquanto todo mundo ali fica sem acreditar que ela mesmo tá pensando em tirar essa espada de lá. Ela então começa a ativar todo o seu poder, dizendo que vai até o herói e começa a tirar a espada. Ela começa a exalar bastante poder ali naquele local e usa toda a sua força para poder tirar aquela espada. O chanceler demônio começa a proteger todos ali na sala, menos o carinha que tá lá na parede, aparentemente vivo e querendo ser protegido também. Aquela rainha está começando a tirar aquela espada. Ela começa a exalar mais e mais poder. Então, de repente, ela tira a espada do local e fica toda, dizendo que não é só o herói que consegue tirar essa espada. Ela então consegue ver em um continente um pouco mais distante, em uma pequena casa, aparentemente em uma fazenda. Lá está o herói. Ela achou o esconderijo do cara. Ela então ativa sua magia do abismo e força seu teletransporte. O cara então pede para ela deixar ele ir junto com ela, mas antes que ele pudesse alcançar ela, ela some. Já era, filho, já foi. Aquela é a Vila dos Iniciantes. Tem um cara que aparentemente é um fazendeiro capinando ali. Esse talvez seja o herói lendário. Não tá parecendo não, né? Não tá muito interessado em salvar ninguém não. O nome desse cara é Leping. Ele era apenas um assalariado que tinha uma vida aparentemente normal. O cara só trabalhava, assistia, jogava e assistia um TikTok no caminho do trabalho. Ele gostava bastante de ver vídeos onde as pessoas cultivavam algumas plantas e também gostava bastante de ver vídeos onde as pessoas costumavam salvar animais. Aparentemente ele gostava bastante de uma vida no campo, mas não tinha muita possibilidade de viver lá. Mas de repente, ele que estava no busão é transportado para um mundo de fantasia, cheio de dragões, magias e heróis e monstros. Mas olha só, ele também teve um sistema. Ele então conseguiu seguir algumas dicas do sistema e conseguiu aprender o básico para conseguir uma vida um pouco melhor nesse local. Agora ele viu a sua segunda chance de tornar o seu sonho realidade e viver no campo uma vida totalmente diferente do seu trabalho antigo. Mas o sistema continua notificando ele que ele já cumpriu todo o tutorial que precisava. É melhor ele deixar aquela vila e ir em direção à sua aventura. Mas você já acha que ele quer ir pra lá? Não, não. Ele quer ficar ali de boa. O sistema continua dizendo que depois que ele deixar aquela vila, ele pode encontrar várias pessoas novas pelo mundo e pode aprender bastante habilidades, esgrima, magia e talvez possa se tornar um herói lendário que vai matar a rainha demônio. E continua notificando mais e mais ele para ele começar logo a aventura dele. Mas ele não tá muito de boa de querer matar uma rainha demônio, não. Ele só quer ficar de boa, levar uma vida simples no campo. O cara é da roça. Todo dia o sistema continuava notificando ele que ele precisava proteger as pessoas e que tinha que matar a rainha demônio. Também ele tinha que aprender algumas habilidades de esgrima, magia, todo dia. O sistema nunca desistia, sempre tentava fazer ele deixar aquele local, mas ele só queria continuar ali. Aquela vila inicial tinha uma barreira temporal
que deixava aquela vila totalmente escondida. E dentro daquela vila, os dias tinham 24 horas, igual no mundo anterior. Então, ele poderia fazer tudo que ele gostava. Ele podia capinar, ele podia caçar alguns bichinhos, poderia fazer umas cadeiras, poderia fazer alguns móveis, meditar, mas menos aprender esgrima e magia, ou iniciar alguma aventura que possa deixar ele em perigo. Ele só queria deixar sua fazenda extremamente perfeita. Até que um dia, um sistema ficou muito pistola com ele, dizendo que em um mundo de espada e magia, o cara só quer capinar e quer viver igual um camponês, esse herói mequetrefe. Esse cara já passou bastante tempo ali e só ganhou habilidades e pontos de iniciantes. E essas habilidades e pontos apenas faziam ele consertar suas ferramentas. Um sistema então diz que odeia aquele cara e espera profundamente que a Rainha Demônio mate ele logo para vir outro herói. De tanto esse cara reclamar do sistema, o sistema finalmente sumiu e ele não sentiu muita falta. Continua capinando no campo. Depois de capinar o dia todo, a barriga dele tá roncando e ele decide pegar um pouco de lenha. Ele se lembra do seu machado, o nome dele é Da Sugan. Mas antes que ele pudesse ir pegar o machado, o céu começa a estremecer, formar nuvens roxas e vários trovões. Ele observa sem entender o que está acontecendo. Aparentemente é uma tempestade, né? Mas não é não, fi. De lá de dentro, olha só quem sai, a Rainha Demônio, dizendo que achou finalmente o herói. Mas ele só dá um desentendido e foge, dizendo que tá vindo chuva pesada. E ele deixou o peixe secando e a roupa no varal e corre dali. Ela não entende nada que esse cara tá fazendo. Ele não era o herói? Ele então pega o peixe seco e a linguiça seca que tava secando no sol, que se elas molhassem, ia estragar. E também consegue recolher toda a roupa que tava secando no varal. Mas o cachorro continua latindo. Ele então manda o cachorro ir pra dentro da casa, porque afinal ele é um cachorro robô. O nome dele é Waska, e se ele molhar muito, ele vai enferrujar. Mas de repente, ele percebe que o cachorro continua latindo e olha pro céu, e não entende o que é aquela coisa lá em cima. Mas ela já fica bem irritada, dizendo que ele ousa chamar a toda poderosa rainha dos demônios de coisa. Ele percebe a enrascada que ele tá agora, e não entende como essa mulher conseguiu invadir a vila mais segura de todo o planeta. Afinal, aquela vila tinha uma barreira. Ela então diz que vai testá-lo e lança um poder em direção a ele. Ele só aceita seu destino, mas aquele poder não foi para matá-lo, e sim, aquilo é a espada, que encaixa perfeitamente em sua mão. Ele então tenta tirar a espada de sua mão, mas não dá conta. Afinal, a espada reconheceu ele como seu mestre. Ela não entende por que esse cara é tão fraco. O seu soldado mais fraco é mais forte do que esse cara. Ela então decide testá-lo mais um pouco. Afinal, talvez esse cara esteja ocultando seu poder. Ela é a Rainha Elizabeth, a mais poderosa da face da terra, resistente. Ela então começa a ativar logo um círculo mágico em seu peito, enquanto ele tá lascado. Ele nunca pensou em sair da sua terrinha e nunca pensou em aprender esgrima ou magia. Agora só vai de base. O cachorro continua latindo e ele só diz para ele parar, senão aquela mulher vai ficar mais braba ainda. Ela então ativa mais círculos ali, 4 no totais. Aquela é a magia do abismo, a extinção. Vários cometas saem daquele portal, preparando para atingi-lo. Agora ele entende todas aquelas mensagens do sistema. O sistema avisou esse cara que o confronto era inevitável. Se ele não fosse até a rainha, ela iria até ele. Ele então joga a espada no chão, afinal não vai poder fazer nada, e corre para dentro da sua casa. Esse cara foi um NPC por toda a sua vida naquela terrinha e não fez nada para conseguir um pouco mais de poder para se defender daquela rainha. Então, agora ele só vai aceitar e ir de base. Mas o cachorro continua fazendo vários cálculos ali, observando o poder daquela rainha, enquanto ela começa a lançar vários cometas em direção à casinha dele. Ele então olha sorridente para a rainha e diz que vai morrer feliz. Afinal, ele fez tudo o que queria naquela vida e vai morrer dentro da casa que ele ama. E bate a porta ainda para dentro. Mas a rainha observa que ele sorriu antes de entrar dentro da casinha. Na perspectiva dela, é a mesma coisa de zombaria. Esse cara estava sendo extremamente arrogante com ela, achando que ela não ia dar conta de matar ele dentro daquela casa. Ela então lança o poder com mais força ainda, dizendo para ele morrer. E o cachorro ativa logo o seu modo de batalha, com todos os cálculos sendo concluído, e lança vários mísseis e bombas em direção àqueles cometas, fazendo várias explosões ali no céu.
O cachorro continua latindo e muito, e ela percebe que aquele herói tem uma relíquia mágica e bem fofinha esse tempo todo, mas comparado à rainha demônio, todo mundo ali não passa de meros insetos. Ela então começa a ativar novamente o seu poder, e aquele é a devastação mágica planetária. Ao invés de um mero cometa, agora ela invocou outro planeta para chocar com aquele lugar. Ela perdeu totalmente o interesse em testar aquele herói, e agora ela quer a aniquilação total daquele cara. Mas o doguinho ali continua fazendo todos os seus cálculos e logo em seguida consegue completar. Ele então ativa um pequeno poder escuro e lança em direção àquele planeta com toda a sua força. Ela só diz que aquele poder é completamente inútil, afinal ela é a suprema e é melhor ele ficar quieto e sumir junto com aquele local. Aquele pequeno poder se transforma em um buraco negro quântico e absorve todo o poder daquela rainha, desaparecendo em um instante só. Aquela magia extremamente poderosa da rainha foi completamente desfeita por apenas uma mera ferramenta mágica. Mas ela não acredita que foi apenas aquele cão. Ela acha que aquele cara fez alguma coisa lá dentro daquela casa, enquanto lá dentro ele está deitado na sua cama esperando pela morte. Ela então desce, enquanto o Au-Au continua grilado, latindo e muito. Ele rosna pra ela e late bastante. Esse bicho parece um pincher. Ela começa a rir e diz que acabou subestimando aquele cara. Então fecha seu punho e começa a bater suas asas com muita força. Ela diz que até agora ela usou apenas 30% do seu poder, mas agora não vai se segurar mais. Ela xinga ele de tolo, desprezível, e agora decide mostrar o verdadeiro poder da rainha demônio e transforma na sua forma de deusa demoníaca. O cachorro então ativa todas suas defesas e mísseis para cima dela e ela parte extremamente rápido em direção àquele bicho. Mas a luta continua lá fora. Em 1 hora já se passa lá dentro. E esse cara tá ficando impaciente, esperando a sua morte. Ela então decide levantar novamente e vê que ainda tá em sua casa. Aparentemente lá fora tá bastante quieto, mas talvez a rainha demônio estava esperando ele sair lá fora. Ele então abre a porta bem devagarzinho e começa a olhar de rabo de olho e vê uma fumaça e uma silhueta lá dentro. Está ela, a rainha demoníaca, segurando o seu pet. Ela então começa a amassar a cabeça daquele pet, coitado. O Asuka já foi de base e joga pra longe. Ele diz que aquele bichinho estava incomodando bastante ela, então ela apenas obliterou completamente a relíquia mágica de nosso prota. Ele começa a observar aquela mulher com bastante medo e começa a gaguejar. Não, tá tudo bem, vamos conversar um pouco, tentando usar o discurso no jutsu. Mas eu acho, Protinha, que tu não tem muita habilidade igual o Naruto com o discurso no jutsu não, né? Você vai de base, fi. Ela então diz que vai conversar só depois de mandar ele de base. O que ele fez é completamente imperdoável. Ele ousou fazer com que a rainha demônio atinja o limite. Isso nunca aconteceu em toda a história da rainha demônio. Será que o fim que foi profetizado chegou? Ela então cai, nem conseguiu tocá-lo. Ele não entende o que aconteceu com aquela moça e consegue pegá-la. Mas nos momentos seguintes, todo o poder e aquela transformação dela começa a desaparecer. E até aquela armadura de rainha também desaparece, deixando ele completamente envergonhado. À noite ali, ela tá lá no quarto, deitada na cama dele, algemadinha. Ela então acorda e percebe que foi derrotada. Uma derrota humilhante, coitada. Mas ao invés de matá-la, ele escolheu aprisioná-la. Talvez ele tenha feito isso porque ele é um cara muito poderoso e quer mostrar pra ela quem é que manda. Ela então tenta tirar aquelas correntes, mas ainda não tem todo o seu poder. Afinal, aquilo ali também é uma relíquia mágica lendária. Ele nunca viu esse tipo de relíquia. Ela pensa o quão poderoso é esse cara. Ela observa que tem várias cartas ali e várias relíquias também na mesa. Infelizmente, ela acabou subestimando demais o seu oponente e acabou naquela situação. Mas de repente, ele aparece dizendo que ela já acordou. E ele tá com uma sopa e alguns petiscos ali no prato. Ela já começa a falar muito grilada. Coitado, tá achando que eu vou implorar por minha vida? É melhor você terminar logo. Enquanto ele tá pensando que aquela rainha é extremamente poderosa e a única forma dele sobreviver é tentando ao máximo agradar aquela rainha. Ele então decide usar seu discurso no jutsu novamente, enquanto ela tá algemada. Ele diz pra ela que usou as algemas apenas por precaução, afinal ela estava muito grilada antes. Ela então começa a observá-lo com uma expressão de ódio no rosto, então ele já muda a palavra, que ela estava na sua forma perfeita antes.
Ele começa a dizer que tudo não se passa de um mal entendido e decide tirar as algemas dela. Assim, talvez ele possa usar um pouco mais o discurso no jutsu. Mas na visão da rainha, esse cara tá extremamente aterrorizante. Olha o que ela tá imaginando. Ela continua entendendo que esse cara tá falando que ela era um peixe muito pequeno e achou que poderia derrotar o meninão ali, sem chance. E agora, se ela quiser continuar vivendo, é melhor ela cumprir todos os desejos que ele tiver. Enquanto ela pensa que esse cara é muito ousado, ameaçando a rainha dos demônios. Ele então tira as algemas dela e diz que não quer fazer mal algum, só quer conversar com ela. E ela pensa que não tem por que lutar mais, afinal ela já perdeu. Então, como ela é um ser bastante inteligente, ela vai achar algum meio de derrotá-lo mais tarde. Ele então sai, dizendo que é melhor ela descansar. Afinal, por que esse cara não matou a rainha demônio enquanto ela estava dormindo? Mesmo que seja apenas um fazendeiro, sabe que num mundo onde tem demônios, magias e heróis, é certeza que uma rainha demônio vai ter uma skill de ressurreição. Não vai adiantar nada matar ela. Além do mais, esse cara nunca matou ninguém na sua vida toda. Matar um peixe, uma galinha, uma coisa pra poder comer é uma coisa. Agora, matar uma pessoa e ainda mais a rainha demônio, sem chance disso acontecer. Por esse motivo, ele quer resolver usando seu discurso no jutsu. Se ele mostrar pra ela que ele não é uma ameaça, talvez possa conquistar o coraçãozinho dela e viver em paz, enquanto ela pensa que ele está caçoando dela. Ele então observa seu fiel escudeiro, o Asuka, que infelizmente foi de base no processo. Carai, meu irmão, esse Asuka precisava de um anime só pra ele. O dogão ali é grosso. Ela então pergunta se aquele cachorrinho era a relíquia mágica mais overpower que ele tinha ali. Ele só diz que aquele era um cãozinho que ele criava nas horas vagas, mas ele tem mais alguns ali guardadinhos. Ela então pensa que aquele é o momento. Esse cara baixou totalmente sua guarda, retirou as algemas e ela derrotou o seu braço direito, a sua melhor relíquia mágica. Agora é o momento dela conjurar sua habilidade de recuperação de mana e avançar com força total nele. Ela se levanta com um olhar bem maligno, enquanto pede perdão por quebrar o seu cãozinho. Ele então pega o cartão de memória que estava naquele bichinho e manda ela ficar de boa. Afinal, esse ali já não tem conserto. Enquanto ela tá lá, achando que vai dar tempo de conjurar a magia destruidora de mundos, bem próximo a ele. Esse é o momento dela eliminar ele. Mas ele então abre a porta do guarda-roupa e mostra pra ela vários cãozinhos do mesmo nível daquele. Ele fez vários e ela tá lá prestes a dar o bote. Mas ela tem que ser sorrateira, né não? Depois que ele vira as costas, ela continua indo em direção a ele bem calmamente, enquanto ele pega o cãozinho e coloca o cartão de memória e ativa o doguinho. O doguinho então começa a pular e ele diz que é bom ter companhia em casa. A solidão é muito solitária, né não? Mas sobre o olhar dela, ele tá com um sorriso bem maligno. E aquele cãozinho não é um cãozinho fofinho no olhar dela. Agora lascou. Ela então começa a perceber um cheiro bastante peculiar. Ele só diz que decidiu preparar o jantar. Aquele é uma espécie de mingau e uns bolinhos, tudo feito de forma natural, cultivado ali mesmo. Ela começa a notar esse cheiro estranho e diz que ela não precisa se alimentar. Ela é um ser que transcende todas as raças, mas inevitavelmente a barriga dela tá roncando. Ele continua dizendo que a melhor forma de resolver e apaziguar a situação é com comida. Ela então decide provar e pega um e põe na boca. Enquanto ela mastiga, ele continua confiante que as habilidades dele como cozinheiro são extremamente boas. E olha só, ela continua comendo mais e mais e mais. Ela adorou. Quem é que não gosta de carne, né, galera? Ela diz que o sabor é extremamente natural e consegue sentir uma grande quantidade de energia mágica emanando dos ingredientes. Ela nunca tinha comido nada na vida dela, comparado com tal gosto. Ela não consegue resistir a cada mordida. Mas de repente o corpo dela começa a explodir e ficando extremamente quente, cada vez mais. Aquela comida, aparentemente, é uma comida bem afrodisíaca. Ela começa a gaguejar e pergunta pra ele: o que você fez com aquela comida? Mas ele diz que só colocou um pouco de pimenta. E talvez a rainha não goste de pimenta, será? Se for isso, ele tá lascado. Ela então continua pensando que aquele cara é pior do que um demônio. Ele conseguiu derrotá-la, humilhá-la e agora vai usar ela como se fosse uma espécie de experimento. Cara, essa rainha transcendeu os limites da burrice. Até agora não se ligou. Ele então decide ajudar ela. Além daqueles ovos lendários, também tinha um mingau de carne, de porco. Pode ajudar bastante a reduzir a picância da pimenta. Mas ela então pensa que esse cara tá envenenando ela com a mão e dando um antídoto com a outra. Mas já que ela não tem saída, ela decide provar. Afinal, não tem muita coisa pra ela fazer ali não. Ela então decide provar aquela sopa. E quando ela
coloca a primeira colherzada na boca, ela sente uma explosão de sabor e se sente nas nuvens, uma profunda paz. É como se ela desistisse completamente do sonho de dominar todo o mundo que ela tinha e também não pudesse se lembrar da maldição do herói. Ela ficou completamente zen e superou a transcendência. O sabor daquele prato fez com que ela aumentasse bastante seus poderes, o que deixa ela um pouco mais suspeita sobre esse cara. Ela pergunta o que ele quer dela. Ele só diz que quer um bom jeito de conviver com ela, mas ela observa aquelas palavras de uma forma totalmente diferente, pensando que ele tá realmente mostrando suas verdadeiras intenções. Ela pensa que esse cara tá dizendo pra ela que ela é a única que pode suportar os grandes testes daquele herói e que talvez consiga obter um poder tão grande que talvez possa derrotar ele algum dia, enquanto ele diz que vai continuar preparando comida pra ela. Ela pensa que uma cavaleira não teme a morte. Ela é a grande rainha de todos os demônios, a imperadora suprema de todo o mundo, enquanto na cabeça dela continua martelando que aquele cara quer fazer ela ficar bastante poderosa ao ponto de conseguir derrotá-lo, se ela puder. Ela então diz: ah, esquece. E o Prota já acha que vai de base. Ela então volta para sua cama, mas ao invés de deitar, ela se levanta em cima, só para ficar mais alta do que ele. E diz para ele: ouça bem, eu vou concordar com todas suas condições. E não por medo, e sim porque ela quer ficar mais forte. E depois que atingir toda a sua força suprema, ela vai mandar esse cara de base. Enquanto ele diz: medo? Essa mulher é muito forte. Nunca ela poderia sentir medo desse cara. Ela continua dizendo que ela nunca vai abaixar sua cabeça e nem ser submissa a nenhum ser vivo enquanto ela for viva. Afinal, ela ainda tem sua dignidade como rainha dos demônios. E se ela tiver que morrer, ela vai levar ele junto. Esse cara começa a tremer na base, tentando usar o discurso no jutsu novamente. Ela continua dizendo para ele sentir a vontade e continuar usando todos os experimentos. Afinal, ela quer ficar bem forte. Ela quer provar todas aquelas comidas deliciosas que ele tem ali, enquanto lá fora a espada permanece no topo. Então a noite se passa e logo tá de manhã. Ele pega aquela espada, mas ao invés de treinar, ele continua cortando madeira. O cara pega uma espada lendária e vai cortar madeira. Esse cara é foda. As coisas agora estão ficando um pouquinho mais complicadas para ele. Desde que essa rainha entrou dentro da barreira protetora que ele tinha ali na vila inicial, o tempo começou a fluir lá dentro quase como fluía lá fora. E se aquela barreira desaparecer completamente, a camuflagem daquela vila vai sumir e todos os perigos que tem naquela região vai ir de encontro a ele. Vários monstros ali e bestas gigantes vão aparecer ali. Inevitavelmente ele vai ter que lutar. Ele continua pensando nisso enquanto termina de cortar todas aquelas madeiras. Mas então ele tem uma ideia. Se aquela rainha continuar ali dentro, talvez nenhum demônio ouse atacar aquele local. Mas de repente ele escuta ela chamando ele, perguntando se ele já fez o lanche. Ele só diz que já tá indo. Agora de herói, ele virou um cozinheiro. E se não fazer comida, ela vai de base. Os dias se passam e ele continua ainda mais precisando da proteção dela. Afinal, a barreira está cada vez mais fraca. Observamos ela ali então, assistindo TV e deitada no sofá, aparentemente curtindo uma novelinha e comendo umas batatinhas fritas. Aquela rainha demônio tá bem diferente do início da obra. Caramba. Aparentemente ele tá cuidando bem dessa menina, né? Tá muito fofinha. Ela então pergunta pra ele se ele não tem alguma novidade no sistema dele. E ele diz que o sistema dele desapareceu faz muito tempo. Ele então preparou um lanchinho. Olha o tamanho da bacia agora. Ela diz que já está indo, mas você já acha que ela vai andando? Ela então faz suas asas aparecerem e vai voando. Cara, ela vai voando da sala até a cozinha. E detalhe, é cozinha americana ainda. Ela pergunta que tipo de veneno preguiçoso ele colocou naquelas batatas. Quanto mais ela come, mais preguiçosa ela fica. Ela pensa que esse cara tá usando comidas deliciosas e paralisantes para que ela obtenha uma vida tão medíocre. Mas ele diz todo educado que aquelas batatinhas têm bastante gordura e se ela continuar comendo, ela vai absorver um pouco de gordura. Ela então olha para baixo e vê o tamanho daquele barrigão e logo usa a magia do oceano profundo. Quem diria que ela tem um atributo de conversão negativa? Ela transformou toda a gordura do corpo dela em magia novamente. Agora ela tá igualzinha aos momentos iniciais, ou talvez um pouco mais bonitinha. Ele percebe que dá pra fazer coisas bem legais utilizando magia. Ela acha que esse cara ficou desapontado, afinal, os truques deles não deram certo. Ele tava achando que ele ia deixar ela gordona e preguiçosa? Não. Eles então começam a comer, e ela não tem nada de delicada. Ela come igual um monstro, bem rápido. Enquanto o Protinha pensa que seus dias estão fadados a terminar sendo um cozinheiro da rainha demônio por longos anos.
Ele diz pra ela então que se não for suficiente, ele pode preparar mais, mas não foi isso que ela entendeu. Ela entendeu que ele disse que ela precisa engordar um pouquinho mais antes de abatê-la. Ele então vai pegar sobremesa, enquanto ela fica cada vez mais irritada. Ela pensa que esse cara tá tratando ela feita um leitão de engorda. Ela começa a ficar um pouco mais impaciente, tentando fazer com que eles lutem até a morte. Mas do Neida, ele vem com pudim e ela não resiste. Aquele pudim está delicioso e com a cerejinha ainda em cima. Que delícia! Rapidamente, o semblante de rainha demônio dela desaparece, conquistando a rainha demônio pela barriga. O plano dele fielmente está funcionando. Ele pensa que não é difícil muito lidar com essa menina, afinal é só dar comida para ela. Mas então, um pouco mais longe dali, algumas pessoas correm de outras pessoas que aparentemente são monstros encapuzados. Um dos monstros pula para cima do cara, utilizando uma espécie de corte espacial com uma sombra aterrorizante. Aquela sombra aparentemente parece raios que cai por toda a região, cercando por todos os cantos os dois. O cara então puxa sua espada e manda a menina ir para trás. Ele então manda ela fugir para a cidade. Lá ela vai ficar bem segura. E o pai dela já está velho e vai tentar segurar aqueles bichos ali mais um pouco. Mas ela começa a chorar e diz que não vai deixar ele daquela forma e fugir. Ele continua dizendo que prometeu para sua mãe que ia proteger ela não importa o que acontecesse. E manda ela sair dali rapidamente. Enquanto a magia daquele monstro está ficando cada vez mais forte e tomando uma forma de fogo fantasma, praticamente uma Genkidama. Ele então decide acabar com aquela luta bem rápido e vai usar sua técnica mais poderosa. Ele então lança o corte do herói em direção àquele poder e consegue partir um dos monstros ali e todo aquele poder ao meio, em um só golpe. Os outros monstros ali percebem que um deles foi cortado, então ele joga uma nova máscara e de lá surge mais um com duas cabeças. A menina então diz que não vai deixar seu pai lutar sozinho, aconteça o que acontecer, e puxa logo um arco recurvo mágico e começa a lançar várias flechas em direção ao bicho. Algumas flechas batem nele, mas não surgem efeito algum. Aqueles são os apóstolos da Guilda das Sombras. Infelizmente, aparentemente, esse cara não vai conseguir segurar aqueles perturbados por muito tempo. Um deles ali então parte em direção ao velho, de uma forma extremamente rápida, até quebrando o chão. No ar, ele prepara para dar um soco no velho, e o velho prepara para defender utilizando sua espada. O soco é tão forte que manda aquele velho bem para longe, e arremessa ele de contra uma rocha que estava ali, e ele começa a gofar ketchup. A menina começa a chorar ainda mais, e grita por seu pai. A espada do senhorzinho ali é toda quebrada e ele já manda ela fugir rapidamente, senão todo o esforço dele vai ser em vão. Mas os monstros ali não vão deixar ele fugir fácil assim. Um dos monstros então sobe nas costas do outro e começa a ser absorvido também. Ele começa a falar algumas palavras Jujigulu, sem nexo, e vira um monstrão muito mais overpower e bem grande. Em seu último momento, ela implora para poderem deixar seu pai e ela vai junto com eles. Mas o bicho começa a rugir ainda mais e ela pensa que agora vai de base. O monstro então prepara para mandar ela de base. Um mamute emerge do chão bem rapidamente, destruindo completamente aquele monstro. Aquele mamute é o senhor dos mamutes. O cara é enorme e na sua cabeça tem um sapo imortal. Ele diz então pro chefe que já eliminou completamente a ameaça que estava tentando mandar de base esses dois humanos. E em cima da sua cabeça tem outra casa. E olha só quem está nela? O Ankai, o nosso fiel robozinho cachorro. Ele diz que aqueles coitados ali são humanos e não vão fazer mal a ninguém. É melhor levar eles até o mestre e ele vai saber como protegê-los. Voltamos para a casa do chefinho. A garota então acorda bem assustada, dizendo que o monstro vai pegar ela. Mas de repente ela nota que está num lugar bem estranho, em uma cama aparentemente improvisada. Ela se pergunta onde está seu pai. Afinal, ele estava bem ferido e ela precisa tratar os ferimentos dele. Ela então se levanta e corre em direção à porta, tentando encontrar seu pai. E de repente ela percebe que ele tá lá, todo bombadão e forte pra caramba. Não tá precisando de tratamento nenhum, hein? O nosso protinho continua dizendo pra ele que esse cara deve ter malhado por muito tempo, não deve faltar um dia ao treino. Ele só diz que ele é um guerreiro e é fundamental ficar em boa forma. O cara é monstrão, o menino é grosso. O protinho acha aquela classe de guerreiro muito da hora. Aquele mundo é extremamente legal, enquanto o seu cachorrinho começa a correr em volta dele, latindo muito. Mas a rainha está ficando cada vez mais grilada com o cachorro e dá só um na beiça dele, jogando ele pra longe. E o bicho sai quicando, coitado. Ela então caminha em direção ao cachorro, utilizando suas pantufas, e diz pra ele: quem mandou você trazer esses bastardos
pra essa casa, seu vira-lata. O cachorrinho, coitado, começa a tremer. Ele ainda tá todo traumatizado por ser derrotado pelaquela rainha. Enquanto o Protinha começa a tocar em todos os músculos daquele velhote. O menino é grosso e tá trincado. O velho é muscuzudo. E ele, todo exibidão, começa a fazer várias poses ali de fisiculturista. Ele então faz seu fogo de batalha e ativa 100% dos seus músculos, rasgando tudo ali. Cê tá doido. Ele então começa seus treinos de pose na frente de todos, enquanto a filha dele fica sem acreditar que esse velho tá fazendo ela passar vergonha. Ele não percebe que ela já tá acordada, enquanto pensa em sua cabeça que ele tá fazendo amizade, afinal foram aquelas pessoas que salvaram eles. A rainha então interrompe e diz que agora que ela acordou, é melhor sair vazada dali. Aparentemente ela tá com ciúme, hein? Esse é o primeiro e último aviso que ela vai dar. Ela então encosta bem pertinho da outra, dizendo que chegou o primeiro, mas o nosso Protinha diz pra ela ficar tranquila, afinal eles nunca recebem convidados, e decide levá-los pra dentro e talvez oferecer um cafezinho ou talvez uma comidinha. Ele pede desculpa e diz que não tem muita coisa pra comer ali, afinal não tem muitos mercados próximos e tudo que eles comem ali é feito na própria fazendinha. A garota diz que essa é a poção milagrosa que seu pai falou. Depois de bebê-la, ela consegue completar a sua cura e ficar um pouco mais forte. Mas o nosso Protinha não pôs nada demais ali. Ele só pôs um pouco de água natural e algumas ervas. A rainha demônio acha que ele tá tentando fazer algum tipo de experimento com aqueles humanos aí também. Mas isso é uma afronta para ela. Afinal, ela é a toda poderosa rainha demônio e deve ser o suficiente para fazer todos os experimentos dele. O senhorzinho ali diz que estava praticamente inconsciente naquela hora, mas ele consegue se lembrar que nosso Protinha tava lá capinando e de repente aquele cãozinho trouxe os dois ali todos arrombados e muitos feridos, e ele apenas deu o chazinho para eles e o cara ficou completamente recuperado. Se não fosse aquele Leping, infelizmente esse senhor ia de base e nunca mais poderia voltar a ver sua filha, enquanto ela pensa que aquele líquido deve ser muito caro. Eles não têm dinheiro nenhum para pagar, mas o Protinha só acha que eles estão bajulando ele, porque não tem nada demais ali. O que esse Prota tem de tão especial que tudo que ele faz é muito bom? Eu ainda não consegui entender. O senhorzinho continua agradecendo e tomando mais e mais o chazinho. E os dois ficam cada vez mais assustados com o gosto daquele chá. A sensação é como se eles estivessem num campo com uma profunda paz, como se fossem rainhas e reis. Aquela sensação é uma sensação jamais sentida por eles. É como se estivessem no paraíso. Caramba, aquele chá deve ser gostoso mesmo. O chá dele é tão poderoso que de arquimago de 3 estrelas, ele sobe para 4 estrelas. E ela, de maga de 1 estrela, sobe um pouco mais, chegando no pico de 1 estrela. A magia dos dois ali acabou de quebrar todos os limites impostos e conseguiu avançar com apenas alguns goles de chá. A garota continua dizendo que o sangue élfico que ela herdou da mãe acabou de despertar e as orelhas dela até ficaram mais pontudas. E eles sentem uma profunda paz. Ele então oferece um pouco mais e o senhorzinho começa a chorar, dizendo que não é digno de um coração tão bom quanto o de Leping. Ele tá até se sentindo mal, afinal não tem como retribuir toda aquela hospitalidade de Leping. Mas Leping, coitado, não tá muito satisfeito, afinal ele não tem muita coisa para poder oferecer para eles não. Ele queria estar finalmente servindo um lanche acompanhado de algumas bebidas, mas infelizmente aquela ex-gorduchinha, rainha Elizabeth, comeu tudo e o que sobrou ela pegou tudo para ela. E se ele oferecesse um pouquinho mais de comida para eles, a parada ia ficar bem séria ali. Ela não queria nem que eles entrassem, ainda mais comer da comida dela. Mas enquanto ele pensa nisso, ela tá lá pensando que se ele pensar em pegar um pouco da comida dela e dar para eles, o pau vai cair a folha ali. Nem pensa nisso. Ele então se desculpa e diz que não tem nada para oferecer ali para eles. Infelizmente, a conversa se segue e ele pergunta por que eles foram atacados. O senhorzinho continua dizendo que aquela garota possui sangue élfico e eles foram atacados por isso. O pai é um herói humano e a mãe dela é uma santa da raça dos élficos. E os dois casaram e tiveram ela como filho. Mas a raça dos elfos proíbe o casamento com outras raças. Então esse era o motivo de todo mundo estar atrás deles. Mas a rainha já diz que a rainha aboliu esse tipo de restrição faz muitos anos, depois que unificou todo mundo. O senhorzinho diz que a história é longa, afinal, depois que a mãe da Eli foi forçada a voltar para a terra natal deles, a terra sagrada, ele teve fugindo e se escondendo com a filha dele por longos anos. Afinal, eles queriam mandar ele de base e pegar a menina. Mesmo que eles tenham fugido por vários anos, mesmo assim a raça dos elfos conseguiu achar eles. É a típica historinha de romance, né? Eles ainda não mataram eles porque a esposa dela decidiu voltar para a vila como fosse um sacrifício.
E as pessoas que estão perseguindo eles são uma espécie de emissários da Guilda das Sombras, do Reino dos Demônios. Aparentemente, tem dedo daquela rainha no meio. Percebe o olhar daquele cara e começa a ficar profundamente grilada, enquanto ele já se desculpa. Ela então cruza as pernas e pede para eles explicarem toda a história, do começo ao fim. Ela não entende como é que esse cara sabe que era a Guilda das Sombras, do Reino dos Demônios e por que eles querem os elfos. Mas ele continua dizendo que aquela Guilda das Sombras acha que a Rainha Elizabeth morreu e eles querem revivê-la fazendo vários experimentos com humanos para poder retornar àquela rainha que unificou todo o mundo. Os elfos estão ficando cada vez mais escassos, estão morrendo tudo por causa desses experimentos. E o sangue elfo é tão caro e raro que mesmo que ela não tenha despertado ainda, eles ainda vieram atrás dela. O Prota acha que é tudo culpa dela, enquanto ela sabe o que esse cara tá pensando e começa a ficar profundamente grilada, sacudindo o Prota totalmente ali com as suas pantufas. O Prota pede para ela se acalmar, enquanto os dois ali não sabem o que tá rolando. Parece briga de marido e mulher. Ele só fala que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e manda a filha dele ficar caladinha. Ela já passou um ano na casa do nosso Protinha e aparentemente o mundo já mudou bastante depois que ela sumiu. E olha só, ninguém disse que ela estava morta, por que todo mundo começou a trazer várias conclusões ali? Eu acho que o motivo é simples, tinha uma profecia por aí, né? E ela ainda tirou a espada. O senhorzinho ali continua dizendo que a Rainha Elizabeth desapareceu há 500 anos e se ela tivesse viva já teria retornado para governar o mundo. Vocês estão ligados que o tempo lá fora passa bem mais rápido do que o tempo ali dentro da fazendinha dele, né? Então já se passaram 500 anos, mas lá dentro foi um ano e pouco. Todo mundo tá falando que ela morreu. E todos os livros ali contam a história que essa rainha foi morta pelo herói lendário. Uns livros ainda contam que a batalha foi tão intensa e mortal que levou de base tanto a rainha como o herói. E ele morreu para que todos tivessem uma vida melhor. Assim, toda a planície dos heróis foi completamente protegida. Mas todas essas acusações e suposições deixa a rainha bastante enfurecida. Ela deixa transparecer todo o seu poder para fora do corpo, que começa a exalar bastante magia. A magia é tão forte que começa a estremecer um espaço e tempo ali. E a menina pergunta se eles estão no campo de sangue novamente. E ele diz que não. Isso é pura sede de sangue que ela está sentindo. Ela diz então que é mentira. E eles só concordam, né? Porque já viram que ela é bastante poderosa. Mas nosso Protinha diz que é o tal do herói. Foi o que o sistema disse pra ele, né? O sistema que sumiu faz tempo. Agora a situação ficou muito mais complicada. O herói e a rainha demônio estão ali vivendo junto, comendo e bebendo tudo de boa, enquanto todo mundo pensa que os dois tinham ido de base. O nosso herói ali continua contando que aquela rainha demônio que eles estavam falando é Elizabeth. Aquela guria de cabelo vermelho ali é ela. Agora lascou. Os dois ficaram totalmente estarrecidos com esse tanto de informação. Sobrecarregou o HD dos dois. Mas aos olhos da rainha, não foi isso que ele falou. Nos olhos dela, ele tá dizendo que ela foi até lá e ele pegou ela e deixou ela aprisionada ali e ela é muito boba. Ela então bate a mão na mesa e diz pra ele parar de falar e já cansou de toda essa conversinha fiada. Agora, aos olhos dela, ela já entendeu todo o plano do Leping. Ele trouxe aqueles humanos desprezíveis ali e alguns elfos só pra poder humilhar ela cada vez mais. E dessa vez, ela não vai perdoar ele. Ela então sai dali e bate a porta com tamanha força que produz várias rachaduras em toda a casa. O senhorzinho já dá um suspiro, achando que quase foi de base. Agora, os dois se sentem como prisioneiros, mas Leping diz que precisam se acalmar. Afinal, aquela rainha quebrou toda a barreira do espaço-tempo e agora já tem 500 anos que ela está desaparecida. Ele precisa novamente sincronizar todo esse tempo, imediatamente. Um pouco depois, já à noite, os dois ali estão deitados. A elfa ali então começa a cochichar pro seu pai que a verdade, depois de 500 anos atrás que a rainha demônio sumiu, é que ela se apaixonou pelo herói lendário e não que eles morreram lutando. Caramba, é muita informação. Aparentemente, eles formam um casalzinho bem legal, igual papai e mamãe. Mas o velhote já repreende ela, dizendo para não comparar com os dois, a rainha demônio e o herói lendário, com meros mortais ali. Afinal, aquele Leping parece ser bem bom e talvez eles possam sair dali algum dia. Então, se ela ficar de boca fechada, nada de mal vai acontecer com eles. Mas a elfa pensa que Leping não quer matar ninguém ali não, senão ele já teria ido de base imediatamente. O senhorzinho pensa que assim como que ele fez, eles quebraram todos os limites de evolução deles com apenas um chá, ela também quase matou eles com apenas os olhos. A sensação é a mesma sensação de estar bem próximo a deuses. Ele se sente menos que um inseto.
Mas de repente, alguém entra na porta e diz: vocês ainda não dormiram? O que estão fazendo até uma hora dessa acordados? E a garota começa a estremecer e suar frio. Mas aquela silhueta sombria e misteriosa é nada mais nada menos do que Leping. Se eles ainda não dormiram, ele então decide jogar uma partidinha de carta com eles. Aquele cara nunca ouviu falar de jogo de cartas. Então, à luz de velas, ele começa a explicar todas as regras dos jogos para eles. Depois de tudo explicado, eles percebem que aquele é o teste de Leping. Nesse teste, ele vai decidir se eles vão de base ou se eles vão continuar vivos. Ai, só entra burro nessa história. Ele então começa a embaralhar todas aquelas cartas, enquanto a elfa pergunta qual é o nome do jogo. Que aparentemente, aquelas cartas estão emanando uma energia sinistra e bem poderosa. Tudo que esse cara toca é poderoso, né? Ele então pensa num nome bastante exclusivo, afinal, o nome daquele jogo é Senhor da Terra. Então, ninguém ia entender ali. Ele então escolhe o nome, Luta de Dragões. Ave Maria, ficou pior. Agora que eles estão bem assustados. Mas lá dentro do quarto, a Rainha Demônio também tá lá dentro, usando uma magia de camuflagem de alto nível. Ela tá observando tudo que eles estão fazendo ali. A parada é o seguinte, esses dois aí são os heróis e tem que unir força para derrotar um dragão bastante poderoso. De acordo com as cartas, eles vão decidir quem é o herói e quem é o dragão. Agora, o senhorzinho tem certeza que aquele lá é um teste, sem dúvidas. E eles começam a ficar cada vez desesperados e começam a ter visões iguais à da Rainha Demônio, achando que aquele cara também é um louco. Afinal, se eles não pensarem e não tomarem decisões bastante inteligentes, eles vão de base. Ele então pega várias cartas ali na mão e diz para eles escolherem. O pai então pede para a filha escolher as cartas e ela começa a pegar. Ele também pega suas cartas e percebe que está em outro reino. Só de pegar nas cartas, eles já tiveram sua magia quase toda drenada. Nem começou os jogos e eles já começaram a ficar tão fracos. O pai então pede para a filha deixar ele jogar, que ele vai tomar conta de toda a situação. Enquanto ele tá lá pensando se vai vir dragão ou não, o nosso protinha puxou um rei e algumas outras cartas, nem tão boas e nem tão ruins. Todos os dois ali não estão muito satisfeitos com as cartas que eles têm. Enquanto ele pensa que mais 4 ou 2, ele vai ter uma mão que vai levar ele à vitória. Se eles não querem puxar primeiro, ele vai puxar. Então ele inicia sua puxada. E lá tem um 8, um 10 e um Q. Agora lascou. A cara daquele Leping não pareceu muito legal pra eles. Agora que ele tem um 8, é a vez do tiozão Beros. Ele então decide puxar sua carta bastante focado para tentar passar nos testes e conseguir ter sua vida poupada. Mas ele sente que toda vez que toca nessas cartas, uma parte de sua força vital é drenada. Então ele tem que acabar rapidamente com esse jogo. E lança um valete, um Jotinha. A elfinha então observa a mão de seu pai e o dedo precisamente, que já tá ficando até seco. Ela então decide passar. Esse cara tem um Royal Flush, um 7, uma rainha, um 3, um 4 e um par de 5. E também sobrou um 10, um valet e talvez tente jogar um par. Não, se ele jogar um par, talvez os dois vão jogar o 2. Então ele vai ficar uma desvantagem bem acelerada. Ele então decide passar também. E agora sobrou pro velhote novamente. Na perspectiva daquele senhor, olha a cara do nosso prota. Esse Leping tá fazendo ele encostar nas cartas propositalmente. E a força vital dele tá sendo toda devorada. Ele então decide colocar todas as cartas na mesa. Aquela combinação que ele tem é a Dragão Ascendente. Ele jogou tudo. E depois que ele jogou as cartas na mesa, a perna dele começou a ficar extremamente seca. Quanto maior é o peso das cartas, maior é o preço que ele tem que pagar com seu próprio corpo. Eles então sentem que estão num reino completamente diferente, e de lá surge um dragão bem assustador e enorme, que lança um poder bem em direção ao nosso prota, queimando tudo, mas aparentemente ele saiu intacto. Agora ele fica de boca aberta achando que vai de base, afinal aquela combinação de cartas puniu o todo poderoso herói lendário e agora vai morrer. Mas o protinha tá intacto e diz que ele jogou muito bem. Ele então passa novamente e o velhinho tem que jogar de novo. Ele então decide jogar um 3 e o seu outro dedo é ressecado. A elfinha passa novamente. Ela vai ter que jogar uma hora ou outra. Ele então decide jogar um 10 e os dois passam. Ele então faz uma cara bastante malévola e diz que tem um 6, 7, 8, 9 e 10 com valete. É um rei strike e joga no chão. Eles então são teleportados novamente para o reino e lá surge uma onda destruidora dos céus enorme que passa por eles. Ele pede para sua filha aguentar bem e eles conseguem passar por aquela situação. A parada é o seguinte,
Este jogo funciona assim: se você conseguir sacar algumas cartas, você consegue invocar alguns monstros. Uma parada de truco com Yu-Gi-Oh! Ele agora tem mais 3 pares para os dois e joga na mesa novamente. Uma espécie de cavalo de batalha aparece com uma carruagem e vários guerreiros em cima, andando em direção a eles. Eles então decidem encarar de frente e a filha decide usar um pouco da sua força vital, dizendo que não pode se esconder para sempre. Ela também quer salvar seu pai e joga um 9, um par de 5 no chão e ativa novamente também uma carruagem guerreira com vários cavaleiros. Os dois ali vão um em direção ao outro. Os dois monstros invocados ali então partem um em direção ao outro e se chocam, formando uma explosão ali. E ele pergunta se ela está bem, mas aparentemente ela está intacta. Agora, eles entenderam o jeito que joga esse jogo. Eles precisam proteger seus companheiros, mesmo que possam sacrificar algumas cartas. Esse é o foco. Ele então olha para seus dedos já praticamente secos e diz que está determinado também. Mas então olha para o nosso protinha e percebe um corpo completamente maléfico, dizendo que já é tarde demais. Até a rainha demônio ali percebeu a áurea sombria dele. Ele então joga umas cartas na mesa e aquele é o Coringa. Novamente eles estão em outro reino e um muro começa a quebrar e de lá de dentro vai saindo uma criatura enorme, um palhaço grande e horrendo, olhando para eles. Os dois ali estão começando a tremer na base, enquanto a rainha diz que ele invocou uma maldição para aqueles pobres seres indefesos. Aquele é o Rei Palhaço Supremo, Deus Demônio de 3 estrelas. Aquele Deus Demônio observa a nossa rainha demônio ali e pergunta qual é o motivo dela estar espionando aquele joguinho ali. Ele então saca uma espécie de arma e começa a lamber, dizendo que talvez possa matar ela enganado. Mas a rainha fica bastante enfurecida, afinal foi humilhada todo esse tempo em busca de poder e mal conseguiu chegar aos pés do nível de 3 estrelas de uma deusa demoníaca. E esse cara já invoca do nada um ser de 3 estrelas. O senhorzinho ali já acha que não tem mais forças para continuar e aparentemente vai de base e vai sobrar só a menina. Mas ela já disse que é tudo culpa dela, afinal foi fraca demais. Aquele Leping é extremamente forte. A força vital do pai dela está sendo completamente absorvida enquanto ele toca nas cartas. Enquanto o Protinha pensa que ele ainda não se recuperou de todos os ferimentos, mas ele observa lá na mesa que aquele senhorzinho já poderia ter vencido aquela batalha há bastante tempo, mas preferiu continuar jogando. E no fim das contas ele acabou perturbando o tempo de um homem cansado. Ele começa a pegar todas as cartas e embaralhar novamente. Ele então agradece pelo jogo e diz que foi bastante divertido. É melhor eles continuarem descansando e decide sair dali. Os dois ali ficam estarrecidos, afinal ainda continuam vivos e não compreende como funciona a inteligência de um ser supremo. Mas no final os dois ainda estão vivos. Mas a rainha usa sua pequena inteligência novamente e diz que o verdadeiro sentido daquela luta era apenas afetar o psicológico da rainha. Ele sabia que ela estava ali observando ele, sem dúvidas. No dia seguinte, os dois ali se despedem e ele oferece algumas frutas para eles, porque afinal as frutas que eles plantou ali já está quase no tempo de colheita. Os dois agradecem e dizem que não quer incomodar muito. Ele não precisa se preocupar. Eles não vão dizer nada para ninguém do que ouviram e viram ali. Ele então dá um presente para eles e aparentemente nos olhos deles é bastante valioso, mas ele diz que aquilo lá é só chá de cevada, uma brejinha. Aquele incrível poderoso baralho de cartas ele dá para aquele velhote, enquanto diz para ele ficar com ele, afinal ele é muito bom com cartas. Mas antes que ele pudesse recusar, a rainha demônio interrompe e já diz para eles vazarem dali imediatamente enquanto ainda tem vida, e eles só partem de forma bem rápida, antes do Protinha dizer tchau. Agora voltou tudo ao normal, como a rainha queria, e ela só quer um lanchinho. Ele vai voltar a ser um empreguete. Enquanto eles estão correndo o mais longe possível, a menina começa a ficar bastante enjoada e pede pro seu pai parar. Eles então param, enquanto o velhote diz que aquela foi uma provação enorme entre um herói lendário e a rainha dos demônios. Ele percebeu que naquela noite passada, a rainha quase matou eles. Foi por pouco. Afinal, ela foi lá e ordenou para os dois saírem daquele local amanhã cedo e também não falarem nada sobre a rainha ou o herói no mundo lá fora. Ela então colocou 2 marcas no pescoço de cada um ali, e se eles não fizerem como ela quer, os dois vão ter suas cabeças cortadas. A verdadeira história entre a rainha demônio e o herói lendário é que eles cansaram de guerrear e se recolheram para ter um mundo de paz e sem conflitos alguns. Eles então reconhecem aquele lugar e lá é o local que os apóstolos da Guilda Sombria morreram. Mas eles não foram parar ali à toa. Quem levou eles pra lá foi o cachorrinho, impulsionando eles tão rápido. Um velhote não acredita que chegou tão longe assim com a força de suas próprias pernas. Mas de repente, algo começa a se aproximar. E o cachorrinho só diz que mesmo que for alguma coisa horrenda, não vai ser mais
mais ruim do que aquela rainha demônio e parte dali. Infelizmente, ali tem vários demônios. Aquele é o grande apóstolo, um demônio de 2 estrelas. E também tem vários demônios de 4 estrelas ali. E outros demônios, apóstolos de 3 estrelas. Caramba, é quase toda a guilda dos apóstolos tá ali. Alguns de 2 estrelas e outros demônios de 2 estrelas também. A diferença de poder ali é extremamente alta. Talvez eles não vão conseguir lutar. A única coisa que ele tem são as cartas. Porque afinal, ele é um guerreiro de nível 1, arquimago, e ela também. Ele então decide usar toda a determinação que o Sr. Leping disse para ele. Afinal, ele é Berus, que já foi conhecido como o coração de ferro dos heróis. Ele então ativa todas aquelas cartas ali e consegue aniquilar todos, de uma só vez, dizendo que desde que a mãe dela voltou para a tribo dos elfos, ele acabou ficando bastante triste e isso fez com que ele ficasse bastante fraco também. Ele não vai mais fugir de nenhum problema. Ele está decidido a voltar à tribo dos elfos e buscar a mãe dela, assim como ele já fez antes, porque agora ele tem aquele jogo de cartas de invocação. Ele então ativa o combo de 4, a deusa arqueira. Aquela é a carta na manga que ele tem, a mãe dela. Ela então pega uma espécie de arco e flecha e lança em direção àqueles caras, matando todos com apenas uma flechada. A flecha então vai em direção àquele demônio mais forte ali. Ele consegue pará-la com uma mão, mas no momento seguinte ele percebe que uma mão não vai dar conta, então usa as duas. Mas mesmo assim aquela flecha está bastante poderosa e consegue matar ele com um ataque crítico bem na sua cabeça. Ele então recolhe o jogo de cartas, enquanto diz que tá ficando velho e precisa mudar de profissão. Mas agora com esse jogo de cartas, ele tá bastante determinado a cumprir com seu objetivo. Aquela é uma nova classe, um mestre de cartas. Aquele poder foi tão devastador que perfurou o chão ali por vários metros. E uma semana depois, eles já estão colhendo os frutos do plantio, dizendo que as frutas daquele mundo ali são bastante deliciosas. Afinal, as frutas que ele colhe são frutas híbridas. Elas têm poder mágico embutido, mas mesmo assim, ele não tem ninguém para dividir as frutas. Ali só tem a rainha dos demônios. Os guerreiros já foram embora, junto com a elfa. Ele queria viver uma vida de paz em sua fazendinha, mas a partir do momento que ele descobriu que o mundo lá fora é bastante grande, ele tá querendo desbravar esse mundo. Será que a rainha vai deixar agora? Mas do Neida, a rainha demônio aparece, dizendo que ele tá um pouco depressivo. Ele diz pra ela que queria sair um pouco e conhecer o mundo. O negócio é que ele tá fraco demais. Ela então pede pra ele viajar com ela, pensando que o mundo lá fora nem se compara a ele. Esse cara é bastante arrogante. Olha isso, ele já fica bem animado, afinal, quem vai proteger ele é a própria rainha dos demônios. Agora ele pode sair. Ela então manda ele se trocar e ele tá lá, prontinho pra sair. E ela também. Aquelas roupas foram produzidas por ele mesmo. Esse cara, além de bom cozinheiro, é um bom costureiro também. Ela então ativa um portal que vai dar acesso à cidade mais próxima dali. Mas antes que ela pudesse entrar no portal, ele decide perguntar algumas coisas pra ela. A primeira pergunta é se ela não vai abandonar ele. A segunda, se ela vai querer controlar ele. E a terceira, se ela pode ser um pouco mais sutil, um pouco mais feminina. E se depois que ela vê que o mundo lá fora mudou, ela não vai querer voltar com ele. Enquanto ele diz isso, ele pensa que a barreira protetora que protegia aquela vila dos iniciantes não tá mais funcionando. E se a rainha demônio não for por ali, ele vai acabar virando comida de monstros. Mas isso não foi o que ela entendeu. A parada foi o seguinte, olha o que ela entendeu. Ele já começa com um sorriso bem maligno, dizendo que a primeira é: sem a minha permissão você não vai ao lugar nenhum. 2. É melhor você permanecer pianinha, senão você vai sofrer bastantes consequências. 3. Não é pra usar nenhuma magia ruim que vai estragar toda a diversão dele, ao fingir que ela é uma pessoa normal. Mas ela pensa que esse cara tá comparando ela como um rato, achando que ela vai se esconder. Ela diz logo que vai voltar com ele, que o mundo lá não significa nada, até que ela possa derrotar ele, um herói maligno. Ele então fica bastante alegre, mas ele precisa concordar com a condição da rainha. Ele pergunta qual condição e ela se aproxima um pouco mais e diz que quando eles voltarem, ela quer um super pudim de frutas. Se não tiver nenhum problema, eles vão entrar no portal. Ele diz que sim e os dois entram, deixando, coitado, um cachorrinho robô. Se fosse eu, tinha levado. Chegando lá na cidade, ele percebe castelos e várias lojas, comerciantes, tudo de bom e do melhor que ele nunca tinha visto. A cidade que eles foram é a cidade Buster, um território aparentemente neutro e bem pacato. Lá tem várias pessoas e monstros, todos unidos. Ele imediatamente amou esse local. Ele observa ali uma loja que vende bastantes equipamentos e olha para o lado e vê outra loja que vende bastantes ingredientes, alguns porcos, linguiça, aparentemente um açougue ao ar livre. Ele então continua observando mais e mais.
esse cara nunca saiu do próprio mundinho, coitado. Enquanto ela pensa que se passaram 500 anos e o mundo não mudou praticamente nada. Mas nosso prota pensa que esse mundo não tá tão caótico igual o tiozão falou. Ela só diz que isso é graças à rainha, que estabeleceu um reinado bem tranquilo e uma base bem sólida. Antes dela assumir o trono, todas as forças eram bastante focadas em conflitos e caos. Então, ela, com seu poder absoluto, supremo, de todo o mundo, colocou algumas regras para arrumar a casa e colocou todo mundo em pé de igualdade: monstros, demônios, humanos, todo tipo de raça. E afinal, um herói daquele mundo é ela. Mas então ela percebe que esteve todo esse tempo falando sozinha, porque ele tá lá observando alguns ursinhos ali em uma venda e nem escutou o que ela tava falando. Ele percebe que as habilidades daquela vendedora são bastante aguçadas, a costura está perfeita. Ele fica bem interessado nos ursinhos e pergunta se foi ela que fez. Ela diz que sim e se apresenta, vai fazer um precinho bem especial para ele. Mas de repente chega uma espécie de orc chutando e quebrando todos os ursinhos, dizendo para ela vazar dali, que ninguém deu permissão para ela montar uma banca naquele local. Afinal, a igreja dela não pagou a proteção da gangue dele e ainda tem coragem de montar branca ali na área dele. Ali no fundo tem várias crianças chamando ela de irmã, enquanto ela diz, levantada no ar pelo aquele cara, que eles nunca protegeram ninguém e sempre eles continuam pagando para eles. Mas ele logo diz que desde o mês passado esse território é dele e se alguém quiser sobreviver ali é melhor pagar os tributos mensalmente, senão ele vai mandar de base ou ninguém vai poder trabalhar ali, é melhor achar outro canto. A menina então começa a ameaçar aquele cara, dizendo que quando a freira da igreja voltar, ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. A discussão se prolonga, enquanto começam a chegar várias pessoas ali para observar. Enquanto aquele orc diz que aqueles ali são meros órfãos e que se alguém mexer com ele, ele vai queimar todo daquela igreja. O nosso prota então manda ele largar ela, e aquele cara não sabe quem tá falando com ele. Mas a rainha continua observando o que o protinha tá fazendo. Afinal, esse cara vai querer defender esses bichos novamente, enquanto ele pensa que ela poderia ajudar ele um pouco, né? Mas ela logo vira a cara, pensando que não vai ajudar nada. O cara continua extremamente grilado, perguntando quem é aquele cara. Ele então dá um de herói e diz que aquele porco tá ameaçando aquela criança, é melhor chamarem a polícia. Mas todo mundo fica tudo de boa ali, só querendo ver a treta rolar. Ninguém chama ninguém. Todo mundo daquela rua ali conhece a gangue das bestas e ninguém vai ajudar ele. Ele então observa as roupas do nosso prota e deduz que ele não é de lá, deve ser do sul, algum tipo de forasteiro. Ele então começa a passar a língua na boca e diz que aquela garota que tá com ele é bem gostosinha. E talvez depois que acabar com ele, vai bater um papo bem educado com ela. O protinho então começa a ficar tenebroso e tenta usar novamente seu discurso no jutsu, dizendo que na mochila dele tem algumas coisas bem interessantes que ele pode trocar. O cara então manda todos os integrantes da gangue dele dar uma surra naquele cara e depois pegar aquela gostosona e prender na gangue. E já ela dá um enorme sorriso, enquanto diz que ele acha mesmo que ele é qualificado para fazer ela de prisioneira. Agora ela ficou irritadinha, mas só que vocês esqueceram que ela é a prisioneira de Leping, que é menos do que um integrante de uma gangue. Ela então começa a despejar uma enorme aura demoníaca em todos ali, e o cara percebe que de repente o tempo mudou drasticamente, enquanto Leping acha que essa mulher vai destruir a cidade toda. Ele manda ela relaxar, que ele vai tentar resolver tudo usando o discurso no jutsu. Afinal, ela não pode lutar com ninguém ali, senão vai matar muita gente. Ela então decide poupar a vida de todos e recolhe toda aquela aura que ela tem ali, enquanto a criança pensa que aquela garota é bastante poderosa. Mas já o perturbado tá achando que vai chover. Vai chover box na sua cabeça. Isso sim, fica esperto. Olha o tamanho do umbigo desse bicho. E é isso aí, mais um vídeo vai chegando ao fim. A história saiu totalmente fora do comum depois que saiu do início, mas é um pouco mais interessante, partiu mais pro lado romântico, né? Tá faltando inimigos. E essa rainha, sinceramente, cara, o QI dela deve estar em torno dos 30, 20, porque até agora não percebeu que esse cara é bem fraco. E a parada é que tudo que ele toca fica extremamente overpower. Ainda não consegui entender como funciona esse poder, mas logo a gente vai entender. É nóis, valeu e fui!